Chegamos ao Cortella Responde 3. Nesses dias, as pessoas que nos seguem, nos honram, né, com essa companhia nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, no Facebook, enviaram questões, centenas de questões, né, de vários modos, e aí a Agência Sofia organizou, fez uma seleção, fez com que houvesse a convergência de questões, aquilo que tinha temática muito assemelhada, e nesse tempo agora do Cortella Responde 3, vou tratar, né, exatamente dessa junção, para que a gente possa pensar melhor do jeito que a gente gosta de fazer. Mas antes, uma novidade: pela primeira vez na vida, eu vou ter um site oficial, um website, mscortella.com.br. Ali a Agência Sofia organizou tudo aquilo que são vídeos, reflexões, textos, biografia. Algumas pessoas às vezes têm curiosidade em relação às trajetórias já feitas, aquilo que permite a colocação de colunas minhas, né, na Rádio CBN, que faz com que haja a junção até, né, da relação de livros, os modos de contato, tudo isso, o website oficial, pela primeira vez. Além disso, nesse website você encontra o modo de acesso aos ingressos. É uma palestra que eu venho fazendo em 2019 pelo Brasil afora sobre superar, inovar, transformar. A sorte segue a coragem. Por exemplo, 29 de maio, Porto Alegre, 30 de maio, Caxias do Sul, também no Rio Grande, 4 de junho, na cidade de Joinville, em Santa Catarina, e claro, dia 5 de junho, em Curitiba, estado do Paraná, estado no qual eu nasci, na cidade de Londrina. E o cara fala, aí não vai ter em Londrina? Ainda não. Cortella Responde 3 precisa começar por uma questão. Muita gente escreve, às vezes eu encontro ela, indaga, porque eu faço no Instagram os cartazinhos, e eles aparecem também no Facebook. Aliás, permite que a gente faça uma reflexão muito grande. Duas coisas quase sempre, né, são perguntadas ou são refletidas e até algumas delas recusadas. A primeira é: o que é que eu faço com os cartazinhos, dado que eu os imprimo e escrevo à mão, em vermelho sempre? Será? Muita gente diz, para que imprimir? Né? Isso é um desperdício. É que aquilo, tal como eu sou autor de livros, né, e eles o são também em plataforma papel, tal como a gente usa o papel no nosso dia a dia, eu depois que faço os cartazinhos, eu costumo presenteá-los a pessoas que os querem e ficam com eles. Às vezes coloco na agenda, às vezes as levo e coloco em algum lugar, às vezes ela passa para outra pessoa, portanto, não é um uso descartável daquilo que é o papel. Segundo, por que o será? Algumas vezes se diria, mas essa frase é tão clara, por que o será? Porque a área de filosofia faz com que a gente tenha de ter sobre as coisas a capacidade de indagação. Eu não posso inserir uma frase como se ela fosse exclusiva e unicamente verdadeira. Ela precisa levar a refletir, a meditar, a pensar, daí a ideia, né, do será. E nesse passeio por questões, nesse tempo agora, nesses dias, a pergunta que mais veio em larga densidade foi em relação, né, ao modo de contingenciamento, como vem sendo chamado, dos recursos, das verbas das universidades federais e também da área de educação pública. Por exemplo, né, Vitor Oddi pergunta, professor, qual é a sua opinião sobre o corte de verbas, né, das universidades? Né, Zamora Físio, né, será que dá para explicar a situação política do Brasil, dado que ela está tão agressiva? Como é que a gente vai tirando o conhecimento desse circuito? Faz um elogio, agradeço. Pedro Dotto, qual a sua opinião sobre os cortes nas universidades? Glau Garcetti, né, o senhor acha que há futuro para a educação no Brasil? Sim, uma democracia, ela não recusa a divergência de posturas. No entanto, há algo que nós não podemos esquecer. Qualquer governo, seja qual for, tem que entender que a educação tem que ser um projeto de nação e não de gestão imediata. Em outras palavras, educação não pode ser um plano de governo estrito sensu. Tem que ser um plano nacional que o governo eleito, seja qual for, se comprometa exatamente nessa área. No caso específico do Brasil hoje, esse tipo de contingenciamento, que são dois movimentos, eu sei porque eu fui gestor público na área de educação na cidade de São Paulo. Contingenciar significa adiar por um tempo o gasto, porque não há caixa para fazê-lo. E para poder obter caixa, então se faz um adiamento. Isso tem efeito, mas ele é menos ruim do que corte. O corte é exatamente o tirar fora a possibilidade de investir, de financiar, né, com aquele recurso. O governo atual fala de duas situações. Fala que haverá, está havendo um contingenciamento, a gente espera que ele seja provisório, e fala também em corte. A segunda parte, ela é extremamente danosa, porque a área de educação no Brasil, especialmente no campo da universidade, ela é decisiva para fortalecer o nosso país.
Nós somos já hoje, a partir de 30 anos para cá, uma das 10 nações do mundo que mais tem pesquisa mais sólida. A universidade não é só função ensino, né? Não é só aula lá dentro. As pessoas pesquisam medicamentos, tecnologias, modos de relação, capacidade de acesso, políticas públicas. Portanto, nós precisamos cautela para não tirar o dinheiro da área de educação e fazer o que a gente chama de sequestro do futuro. Sequestrar o futuro desde agora, fazer com que a gente perca condições de ação nessa direção. Por isso, ainda bem que essa foi uma das perguntas que mais veio nesses dias para o Cortella Responde 3, porque isso significa que as pessoas estão de fato atentas a esse tipo de questão. Tanto faz, repito, qual é o governo que esteja, né, no comando da nação. É algo que ninguém em sã consciência pode admitir que tenha sequência, porque não haverá ninguém a ganhar, né, com essa mesma situação. Aqui, uma outra questão, Renan Fernandes, né, ele disse: o senhor escreveu um livro com a Monja Cohen, né, qual foi o maior aprendizado dessa sua relação com ela? Sim, é um livro chamado Nem Anjos Nem Demônios, a humana escolha entre virtudes e vícios. Há muito tempo que eu tinha um incômodo, e ela também, né, e esse incômodo não era de um com o outro, mas era um incômodo intelectual. Qual é a razão de tentar ser bom, por exemplo, num mundo em que há tanta perturbação da bondade? Qual é a vantagem de você ter a prática do bem, né, numa realidade em que isso pareceria quase ser otário ou otária? E aí nós fomos pensar um pouco sobre isso, e num diálogo, né, denso que foi publicado pela editora Papyrus, resultou exatamente nesse livro Nem Anjos Nem Demônios. O mais gostoso dentro disso é que quando a gente colocou até, né, a capa do livro, por exemplo, é um movimento em que se busca traduzir a noção de que o que vale aqui é a humana escolha. A humana escolha. E o mais curioso é que a Monja Cohen, ela é brasileira, faz parte da tradição Sota Zen no budismo, mas ela tem toda uma formação no mundo oriental asiático. Eu sou um professor da área de filosofia ocidental. Eu não tenho especialidade em filosofia oriental. Sou alguém do Ocidente. O que mais aprendi com ela? A convivência exatamente desse tipo de contribuição que um lado e outro podem oferecer. O que aprendi também foi aquilo que ela tem de mais forte, a Monja Cohen, que é uma serenidade na fala, né, na maneira de se colocar, uma calma em relação à reflexão que impede que a gente precise ficar debatendo de modo furioso. Ao contrário, nem sempre, né, nós concordamos com todas as coisas, mas essa discordância, quando aconteceu, ela visou a aproximação, visou a procura de um consenso. Por isso, aprendi demais com essa serenidade boa, que não é mansa não, né? Ela é firme, mas que é uma serenidade muito boa, que a Monja Cohen tem e que eu aprecio. Uma outra questão, Bruno Camargo escreveu: grande Cortella, gostaria de saber se existe algum método ou caminho para tomar decisões na vida. Forte abraço. O primeiro livro que eu escrevi na vida foi sobre Descartes, o filósofo Descartes, chamado Descartes e a Paixão pela Razão. Esse livro não tem mais em plataforma papel, você o encontra como autopublicação na Amazon, né? E nesse livro, Descartes e a Paixão pela Razão, o próprio Descartes menciona nas suas obras, né, aquilo que eu trago exatamente nessa publicação que fiz. Ele dá, seja no Discurso do Método, que é uma obra dele muito conhecida, do Descartes, seja em relação a meditações, ele oferece um caminho. Se você quiser tomar decisões na vida, ele sugere que você pegue aquilo que é o problema sobre o qual você tem que tomar uma postura, uma escolha, uma decisão, o divida em tantas partes quantas forem possíveis e começa decidindo da menor decisão, da menor parte, até ir agregando de uma maneira mais expressiva. Pareceria estranho, porque esse, em tese, né, em grande medida, é um método analítico. Então você pega aquilo que é o pequeno, escolhe, toma uma postura, avança mais um pouco, muito assemelhado ao que faz um alpinista, né, quando ele, para poder escalar, né, um grande trecho, ele crava, segura, coloca um pino, ganha ali segurança, aí sobe mais um pouco. Essas decisões. O que não pode é que essa tomada de decisão ela seja apressada. Ela pode até ser paciente, mas não pode ser lerda, né? Nesse sentido, as decisões elas têm de ser tomadas e é preciso, acima de qualquer coisa, fazer uma distinção na vida. O que é urgente e o que é importante.
Afinal de contas, o importante é aquilo que não pode não ser. O urgente é aquilo que está agora. Dentro do urgente tem uma outra categoria, que é o que é emergência e o que é urgência. Emergência é já, urgente é logo. Tem coisas na vida que são emergência e outras que são urgência. Mas, acima de tudo, por trás está exatamente aquilo que é importante, isto é, aquilo que dá sentido ao que faço. Uma questão muito boa, do Felipe Guterres Ferreira: qual a sua opinião sobre o filme Clube da Luta? E eu não aprecio tanto a ideia de luta no sentido até que se tem no dia a dia em relação ao combate. Eu, por exemplo, não tenho nenhum tipo de apreciação por aquilo que alguns chamam de esporte, no que se refere, por exemplo, a jogar boxe, ao Ultimate Fighting, coisas desse tipo. Eu não tenho apreciação, não considero um esporte. Essa é uma posição. Muita gente gosta, muita gente aprecia, assim como eu brinco, não considero natação, também o esporte, porque eu sempre digo que tudo que faz, aprende a fazer para não morrer, não pode ser considerado um esporte. Nesse sentido, a ideia da luta em si não é apreciável, mas sim, Clube da Luta, enquanto uma reflexão cinematográfica, enquanto arte, eu acho que vale, Quando se lida com as tensões da vida, como se lida com as maneiras como a gente é capaz de enfrentar algumas coisas, eu não acho que seja uma referência para o nosso cotidiano, mas é um lugar sim, para a gente meditar um pouco mais essas coisas. Outra questão, professor de filosofia, assina a pessoa: professor, por que a filosofia foi deixada de lado se foi ela que mudou o mundo que nós vemos hoje? Eu gosto sempre dessa pergunta. E eu sempre trago à tona uma reflexão feita por um grande matemático e filósofo britânico do século XX, chamado Bertrand Russell. Bertrand Russell, ele dizia que a filosofia ela é a ciência dos resíduos. Olha que frase forte. A filosofia é a ciência dos resíduos. Isto é, todas as vezes que você vai avançando o conhecimento sobre algo, quando o conhecimento sobre alguma coisa fica muito nítido, muito certo, muito comprovável, perde o nome de filosofia e ganha um outro nome. O que sobra é filosofia. Por exemplo, mal avançou o conhecimento sobre a realidade dos astros, você ganhou o termo dentro do campo da física, da cosmologia, no campo da química, no campo da biologia. Tudo isso já foi filosofia um dia. Aliás, filosofia era o nome geral que se dava há 2.500 anos a um saber que ultrapassava a mera opinião. Nesse sentido, voltando ao Bertrand Russell, por que a filosofia seria a ciência dos resíduos? Voltando ao argumento dele. Toda vez que um conhecimento fica mais nítido, perde o nome de filosofia. O que vai sobrando e o que sobra para a filosofia? Pensar sobre os porquês. Pensar sobre as razões das coisas, pensar sobre por que as coisas acontecem, não apenas como elas acontecem. Pois bem, há um certo desprezo de algumas pessoas pela filosofia nos tempos mais recentes, mas muito minoritário ainda. Curiosamente, na década mais chegante agora, nos 10 anos que nós vivemos, a filosofia ganhou uma exuberância. Pensadores e pensadoras dessa área no Brasil e fora passaram a ter um nome maior, participar, como é o meu caso também, de atividades de mídia, ter os seus livros publicados, ter uma certa fama, aquilo que a gente chamaria de filosofia pop. Isso aconteceu na década mais recente. Mas, nos anos também mais recentes, e isso basicamente de 3 anos para cá, há uma certa agressividade à filosofia, entendida como sendo um pensamento que incomoda. Para alguns, inclusive, esse desprezo à filosofia se origina em grande medida pelo fato da pessoa esquecer que uma das bases marcantes da filosofia é a multiplicidade de pensamentos. E pessoas que têm um pensamento único, que têm um pensamento exclusivo, que olham só numa única direção, que não são capazes de olhar o conjunto da realidade, entendem que a filosofia, se feita do bom modo, que é abrir a cabeça, que ela seria uma ameaça. Aí, claro, é preciso, segundo alguns, tirá-la ali de cena. Beto Pes 514, Cortella, bom dia. Se convidado, eu nunca esqueço quando ele diz bom dia, de uma coisa boa, Todas as vezes que a gente vai fazer uma fala, precisa prestar atenção qual é o horário que a gente está. Isso é a escala do falante. E é muito usual quem dá aula, como é o meu caso. Então é muito tempo que a gente diga bom dia quando é de tarde ou de noite, E aparece uma condição que é curiosa, que é uma questão até
Isso aconteceu comigo várias vezes. Era o começo da manhã e eu dizia boa noite na sala de aula. Diria os freudianos que isso era sinal de cansaço. Isto é, você já estava querendo se despedir porque o dia, embora começando, ali trazia isso. Mas o Beto pergunta, se convidado, você aceitaria ser ministro da Educação? Seria, na minha visão, um baita ganho para nossos estudantes. Eu gosto da ideia, né, de ser elogiado desse modo, mas um convite para o exercício de um ministério, ele é um ponto de partida para uma possibilidade. Não basta apenas eu ficar honrado, né, com um convite desse. Eu ficaria. É preciso que se saiba quais são os compromissos, qual a autonomia que se teria, como é que seria a organização da interface com outras áreas de governo. Não basta o poder, é preciso saber como é que ele será exercido, em nome do que será exercido. Por isso, se convidado, em qualquer circunstância, claro que eu ficaria gratificado, mas esse seria só o começo. As conversas na sequência é que colocariam essa direção em algo que de fato sirva, em vez de servir, né, claro, só a mim. Gustavo CSL, como encontrar o propósito da vida? A primeira resposta é evidente, é procurando. Né? Isto é, você só pode encontrar se você procura. Embora isso seja uma obviedade, é preciso trazer à tona de que essa procura não é uma procura translocada, ela não é uma procura que você sai por aí olhando, né, para o céu e para o chão. Ao contrário, o propósito da vida é procurado de uma maneira metódica, organizada, estruturada. Eu até, num dos livros que tenho, chamado Viver em Paz para Morrer em Paz, eu coloco como é que eu, em muitos momentos, organizo as coisas para mim. Já contei isso até em alguns momentos e quero retomar. Eu tenho o hábito, em várias situações, de quando eu tenho que avaliar como está na minha trajetória, minha carreira, em vários campos, né, no afeto, né, na atividade profissional, na amizade, na política, eu pego, por exemplo, uma folha de papel em branco e divido em duas. De um lado eu escrevo no alto da coluna por causa de, e do outro lado apesar de. Por causa de, apesar de. E aí eu penso, eu continuo sendo professor por causa da atividade, por causa da importância, por causa da relevância. Continuo sendo professor, apesar da dificuldade, apesar de algum desprestígio. No momento que os meus apesares ficarem maiores do que os meus porquês, isso é um mau sinal. É preciso que eu reveja o propósito. Por isso, procurar o propósito começa por organizar essa procura. Elias Domingues Cortez, por que os dias da semana têm feira no nome? Porque a expressão féria, né, no latim, que gerou para nós os nomes, você sabe, né, que em outros idiomas não necessariamente se trabalha como nós fazemos em português. Nem no espanhol, nem no italiano, nem no romeno. Mesmo os idiomas de origem latina têm a noção de féria, né? Féria ou feira significa o momento em que você tinha atividade de encontro, a possibilidade de estar se fazendo ali, né, algum tipo de comércio. E nesse sentido, seria o momento em que você ia ter, a gente usa isso no campo do comércio, vou ter a minha féria. Por isso, segunda-feira, terceira-feira, era exatamente a possibilidade do encontro do dia útil. O único dia que não tinha feira, entre aspas, seria o dia religioso, né, o dia do Senhor, né, o domingo, né, o Dominus, né, o dia em que se teria a prática religiosa, né, nessa direção. Por isso, seria guardar esse dia sem que se tivesse uma atividade ali de negócio ou de comércio. Evidentemente que as cidades grandes, especialmente os novos tempos, mudaram, né, um pouco essa condição. E também, para muita gente, exatamente o domingo é o dia em que dá para fazer feira, literalmente. Psicótica é a realidade, é como assina a pessoa. Qual dos filósofos da história o senhor mais gosta? Meu primeiro livro, como eu sempre lembro, foi sobre Descartes. Mas o filósofo que eu mais admiro na trajetória do Ocidente é Aristóteles. Um pensador nascido naquilo que hoje é a Macedônia, na cidade chamada Estagira, lá no século IV a.C., um homem insubstituível. Não tem como pensar a filosofia sem pensar Aristóteles e a sua influência. Evidentemente que ele não foi imune a equívocos, deslizes, como nenhum de nós é. Mas Aristóteles é tão importante que Dante Alighieri, que é um outro estupendo pensador na história ocidental, chamava Aristóteles de El Maestro del Colore che Sano.
Ele dizia que Aristóteles era o mestre de todos os que sabem alguma coisa. Então, mesmo que eu tenha, assim, né, um afeto grande, né, por Descartes, acho que aquele filósofo que mais influenciou, inclusive, a minha formação é o grande Aristóteles. No Cortella Responde 3 tem uma questão muito interessante da Patrícia Costa. Ela levanta algo que eu gosto de pensar. Professor, disse ela, uma curiosidade. Por que grande parte dos filósofos se declaram como ateus? Essa questão de se declarar ateu, ela é algo, né, que é mais contemporâneo. Não se tem esse tipo de percepção como sendo uma tendência majoritária dentro do pensamento, especialmente, né, da filosofia ocidental. Mas de meados do século XIX para agora, uma parte dos filósofos que ateus eram não tiveram nenhuma dificuldade de assim se colocar. É necessário lembrar que em alguns momentos locais e culturas, declarar-se ateu, sendo filósofo ou não, é algo que colocava a tua vida numa situação de risco, né? Afinal de contas, poderia inclusive ser objeto de aprisionamento, né, de execução. Nesse sentido, a ideia de declarar-se ateu, seja filósofo ou não, ela é algo que tem uma contemporaneidade maior. Por outro lado, né, nós temos grandes pensadores que até se imaginaria como ateus, que não o são, né, de maneira alguma, mesmo agora, né, nos nossos tempos. Nesse sentido, não é obrigatório. Avançou para a filosofia, caminha para o ateísmo. O que eu encontro mais não são filósofos se declarando ateus, mas filósofos se declarando céticos. Isto é, o ceticismo é diferente do ateísmo. O ateísta é aquela pessoa que diz, Deus não existe, e isso é algo absolutamente fora de questão. O cético, que às vezes é chamado por alguns também de agnóstico, é aquele que diz, eu não sei se Deus existe ou não. Então não posso dizer nem que sim, nem que não. Nem que sim, nem que não. É diferente de negar de maneira peremptória, firme. Nesse sentido, há muito mais filósofos e filósofas que se colocam como agnósticos ou céticos do que, de fato, pessoas que se declarem no campo, né, do ateísmo. Edmar Ruiz Sanches. Bom dia, professor. Por que, mesmo sabendo da diferença do bem e do mal, do certo e do errado, a humanidade é tão corrompida e problemática? E manda um abraço que eu agradeço. Edmar, uma das grandes questões da história é qual é a origem da maldade. Agostinho, que é um dos maiores pensadores, um grande teólogo e filósofo do século V, um homem nascido no norte da África, mas que fez a sua carreira, né, como pensador na Europa, ele usa uma expressão que é boa de lidar. O mal em si não existiria, disse ele, o mal é a privação do mal. Desculpe, o mal em si não existiria, o mal é a privação do bem. A pessoa escolhe que o bem se ausente, e aí o mal vem à tona. Essa escolha, ela é exatamente o resultado de uma capacidade e ação nossa, em que a bondade ou a maldade, embora, como lembra você, né, que há uma diferença entre o bem e o mal, a escolha pela maldade, ela é uma escolha. Nesse sentido, poderia não ser escolhida. Por que é que nós fazemos a escolha equivocada? Não o fazemos sempre. Se a gente observa, se nós escolhêssemos o tempo todo e todas as pessoas o fizessem só a maldade, nós já teríamos nos destruído de maneira muito intensa. Exatamente porque não é todo mundo que faz isso o tempo todo que nós ainda temos possibilidade e seguimos adiante. Agora, que é escolha, eu não tenho dúvida. Pedro Dotto, Capitu traiu o Bentinho ou não? Há uma discussão antiga dentro da obra do Machado de Assis se houve ou não essa traição. A minha percepção é de que ela traiu. Ander escreve, por que as pessoas acreditam em Olavo de Carvalho? Porque as pessoas podem acreditar naquilo que elas desejam. Aquilo é uma escolha, uma opção. Assim como muita gente em mim acredita. Claro que você acreditar é diferente de firmar a sua opinião. Há pessoas que firmam, né, isto é, elas confiam na minha opinião por conta daquilo que faço, daquilo que tem comprovação. E outras, elas poderiam até ter uma adesão às minhas ideias sem tanto fundamento. Isso vale para qualquer pessoa. Viviane Sakaki, ser feliz ou ter razão? Essa é uma questão antiga. O que vale mais? Essa é uma pergunta que se faz, especialmente no mundo corporativo. Ser feliz ou ter razão? Muitas vezes, ter razão significa o que? Estar certo e fazer com que a outra pessoa ela recue ou até humilhar outra pessoa. Eu acho que uma das maneiras de ser feliz é admitir que há momentos em que a gente suspende o ter razão para que a vida possa ser harmoniosa, né, no seu conjunto. Há outros momentos em que é necessário, para poder ser feliz, afirmar
a razão daquilo que se tem para não expressar ali um ato, né, de covardia. Por isso, eu acho que a noção de felicidade é que ilumina a possibilidade de ter razão e não o contrário. Maria Áurea Santos, quanto mais se sabe, mais angustiado se vive. Por favor, comente essa afirmação de um professor meu da faculdade. Bom dia, professor. Bom dia. Eu acho que a ideia de que o conhecimento gera angústia é uma das coisas que ele pode resultar. Mas também, quanto mais se sabe, mais também se tem consciência da razão das coisas, do caminho que se quer seguir, dos atos que se fará. Nesse sentido, nem sempre mais conhecimento gera mais angústia. Mas tem uma coisa que mais conhecimento gera: a consciência do tamanho da ignorância. Quanto mais se sabe que não se sabe muita coisa. Afinal de contas, o telescópio e o microscópio, em vez de eles fazerem com que a gente apenas soubesse o que não sabia, eles aprofundaram o campo do nosso desconhecimento. Um telescópio mostrou algo que a gente não sabia, que era um universo imenso. Um microscópio, ele identificou áreas da capacidade da natureza que a gente não tinha a menor noção. Portanto, não é que sempre o conhecimento gera angústia, mas que mais conhecimento gera dificuldade, né, para a gente saber todas as coisas, isso eu não tenho dúvida. Jackson, Cortella, o que é necessário para que uma pessoa possa ser considerada filósofa? Do ponto de vista profissional, isto é, como carreira, como reconhecimento, um professor de filosofia, como é o meu caso, ou alguém que agora é chamado de filósofo ou filósofa, nessa percepção profissional, você tem que ter uma graduação, né? Isto é, você tem que fazer uma faculdade nessa área profissionalmente. Mas entendida a filosofia como sendo, né, uma atitude, como sendo um exercício dentro de uma sociedade, nenhum de nós acha que há um requisito de que alguém só será filósofo ou filósofo porque fez curso. Tem muita gente que não fez curso, né, na área de filosofia e, sem dúvida, acabou, como acaba, expressando uma capacidade muito grande. Por isso, eu não sou adepto desse formalismo. Diz assim, essa pessoa não pode ser chamada de filósofa ou de filósofo porque não fez curso. Acho que é mais ou menos como quem é que pode ser chamado de escritor, né? Quem é que é um literato? É quem escreve, né? Isto é, quem é capaz de encantar. Esse tipo de legitimação não necessariamente passa, né, pela certificação da universidade, embora para ter a filosofia como profissão e como atividade considerada no campo, né, dos exercícios laborais no Brasil, é preciso fazer graduação em filosofia, como muitos fizeram, e eu fiz. Adenilson Ferreira, qual a origem da palavra lúdico? No livro chamado Discurso da Servidão Voluntária, de ser da Lídia, consegue explicar para nós se é realmente essa origem? Podemos dizer que o Brasil vive um momento lúdico. Há uma expressão em latim que é ludens, que significa brincar, jogar. Por isso, lúdico é aquilo que permite a nossa brincadeira. Se você observa, até um livro sobre isso. Um grande pensador da Europa chamado Huizinga escreveu um livro chamado Homo Ludens. Homo ludens, o homem que brinca, como sendo a nossa principal característica de aprendizado e conhecimento. E é muito curioso imaginar que poderia ser da Lídia, enquanto região, né, do nosso planeta. Esse tipo de origem eu não conheço. Agora, no livro Discurso da Servidão Voluntária, né, ele foi escrito, né, por Etienne Laboissy, né, quando ele tinha 18 anos de idade. Pode ser que ele tenha colocado, eu nunca notei. Eu li o livro algumas vezes, mas nunca notei que ele dá essa indicação. Mas ludens significa aquilo que brinca. E o Brasil, às vezes, vive um momento lúdico, às vezes vive um momento em que a brincadeira é um pouco mais séria. João Goulart, ou Juan Goulart. Professor, quais foram os 3 primordiais livros que mais agradeceram a formação de quem você é hoje? Há 3 obras que são decisivas da minha formação. Uma obra chamada Metafísica, de Aristóteles. Uma obra que não foi por ele escrita com esse nome, mas que foi agrupadora, depois, inclusive, da morte dele, de textos que produziu sobre o mundo e sobre a realidade que não é meramente aquilo que a gente enxerga agora. A segunda obra, que foi muito importante na minha trajetória, foi a Comédia, de Dante Alighieri, ou alguns chamam de A Divina Comédia, que é o nome que vem, né, depois, porque ela fala não só sobre o amor, o afeto, mas sobre uma série de modos de compreender a vida e a história, e, portanto, ela compôs também, né, a minha formação. A terceira
terceira é a Bíblia dos cristãos, que eu li algumas vezes, seja por conta, né, do meu pertencimento familiar à tradição católica, seja porque eu atuei várias vezes, os sinos tocaram ao fundo, né, na minha vida, dentro dos templos, e eu tive sim, né, uma formação nessa área. E ali agregado o que é do mundo judaico, né, dentro do Antigo Testamento dos cristãos, seja naquilo que é a interface exclusivamente cristã, ou que os islâmicos atuam, mas que não está nessa Bíblia que eu indiquei, né, não é um livro para mim de história, né, ele é um livro que traz um pouco a narrativa da trajetória dos seus vários modos. Por isso, Aristóteles, Dante Alighieri e essa multiplicidade de autores, porque não há autor exclusivo, né, desse tipo de texto chamado a Bíblia, que é um conjunto ali de livros. Por isso, os sinos, né, quando eles tocam ao fundo, eles acabam lembrando um pouco dessa contribuição, né, que a ciência, a arte, a filosofia e a religião podem dar ali à nossa vida. Jouchinho, se fosse provado que a Terra é plana, qual seria a primeira coisa que você faria? Eu ia sentar desesperado, imaginando que décadas e décadas e décadas de ciência, né, com referências, né, com sinais a partir de visões externas, eu ia achar que tudo que a gente acumulou, né, durante séculos de conhecimento científico teria sido demolido. Eu começaria a duvidar, né, até da minha própria existência, né, se isso fosse colocado nessa direção. Ainda não foi. Se for provado, eu e milhões de seres humanos estaríamos errados. Rodrigo Neto, por que existe tanta desinformação na era da informação? Porque informação não necessariamente é conhecimento. Informação é base para o conhecimento. Conhecimento é informação que você apropria, usa, leva adiante. Não basta, por exemplo, eu saber as coisas, é preciso saber qual é a razão das coisas. Nesse sentido, a era da informação rápida, veloz, ela não significa necessariamente que a desinformação desapareça. Como eu escrevi num livro antigo chamado Não Espere pelo Epitáfio, tem gente que diz que navega na internet, não é verdade. Muita gente não navega, muita gente naufraga. Matheus Fernandes, quando que o meteoro vem? Todos os dias, o tempo todo. Nós temos dezenas e dezenas de meteoros que passam por nós, o nosso planeta, né, há 65 milhões de anos, um deles que passou e ficou. E ao ficar, criou algo inacreditável. A nossa possibilidade de ser. Não fosse o desastre, entre aspas, que foi para os dinossauros e seres imensos há 65 milhões de anos, com um meteoro estupendo, nós não existiríamos. Não seríamos capazes de, como seres frágeis que somos, né, virmos à tona. Quando o meteoro vem, né, eu não sei de qual aqui o Matheus se refere, mas todos os dias milhares deles vêm para nós agora. Um jogo rápido, né, com respostas que precisam ser mais rápidas. Aulas particulares, ainda não. Mas eu vou preparar e estou preparando um curso com a Agência Sofia sobre filosofia e nós com isso. Aí ela é particular no sentido de que você vai ter diretamente por intermédio do mundo digital. Aquela foto sua vestida de bebê era carnaval? Perguntou Gonçalves. Sim, era carnaval. Eu sempre gostei, até hoje gosto, né, de carnaval de clube. E aquela foto, só para lembrar, é de 1971. 1971. O que te deixa mais irritado, né? A falsidade de propósito. A falsidade de propósito. Gente que forja o propósito e acaba dissimulando aquilo que é. Em Lobo 86, como faz para curar um amor platônico que tem por você? Amor platônico não pode ser curado, né? Porque ele deixa de ter o encantamento que ele carrega. Eu fico feliz que esse amor seja platônico. O amor platônico é aquele em que você idealiza, né, uma figura, mas tem uma maneira fortíssima de curar um amor platônico, é só conviver com a pessoa, né? Não há amor platônico que resista a conviver, se ele desaparece logo. Eu sempre digo, a melhor maneira de perder um ídolo é ficar com ele por muito tempo. Que tal adotar o veganismo? Adoro você e a Rê. Eu acho que se refere a Renata Cortella, né, que é minha sobrinha, é uma médica que é vegana, que lida nessa área e com a qual eu aprendi muito, né, nesses tempos a lidar nesse mundo. Eu tenho o veganismo como algo no meu circuito, convivo, aproveito aquilo que ele tem, que eu aprecio, não tenho nenhum tipo de recusa, mas não é ainda. Pode ser que o seja em algum momento, não é minha orientação. Dependerá não da Renata me convencer, mas dependerá de eu me convencer. E aí sim.
Giovanni Santos, por quantos milhões você tiraria essa barba? Faz 41 anos que eu uso a barba sem tirá-la. Aliás, uma coisa curiosa, eu comecei a usar barba sem tirar há 4 décadas e estou na moda de novo, né? Então eu posso ficar aguardando, mas não tiraria. Várias vezes oferecer isso a outras pessoas, a mim já fui sondado até, né, para essa ideia, mas ela acaba ficando como a minha imagem, não só, né, a minha imagem pública. Amâncio, seus conselhos, sua filosofia funciona com os seus filhos? Às vezes, né? Porque conselho não é algo que a pessoa adota como uma maneira obrigatória. Um conselho não é uma imposição, ele é uma sugestão. Muitas vezes funciona, outros não. Meus filhos e filhas são livres, né? Eles decidem o que fazem. Aliás, lembrando uma frase que eu coloquei, né, num cartazinho citando Antônio Abujamra, que é uma frase que serve até para ofender, em que ele dizia: a vida é tua, estrague-a como quiser. Então eu posso dizer, às vezes, como pai, se eu quiser ser autoritário, dizer: bom, tem 2 modos de fazer as coisas, o meu ou o errado, você escolha. Essa brincadeira serve para mostrar que não é um conselho, seria uma imposição. Não esqueça, né, de você se inscrever no canal do Cortella e fazer uma visita também no site, agora inédito, nunca tive, chamado mscortella.com.br. E aí o Cortella Responde vai ampliando a nossa condição de convivência. Eu agradeço imensamente pessoas, centenas de pessoas, que nas várias redes sociais, seja no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, entraram, né, e fizeram com que a gente pudesse aqui ter essa possibilidade também de partilha. Abraço!